Opa, meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito, idealizador da Semana da Execução de Sucesso e criador do treinamento avançado Expert em Execução. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo vídeo da série de vídeos onde eu te explico tudo o que você precisa fazer para encontrar patrimônio do devedor e garantir o recebimento de um crédito. Se você não assistiu à aula 1, eu recomendo que você faça isso agora. Para que você possa compreender corretamente todas as dicas, todos os ensinamentos que eu vou te passar daqui em diante, é muito importante que você tenha assistido a primeira aula, porque nela eu te dou informações que são imprescindíveis, que você não pode perder. Então, se você ainda não viu o vídeo da aula 1, corre lá para fazer isso agora. Essa aula vai sair do ar em poucos dias. Mas se você já assistiu a primeira aula e quer continuar estudando comigo e conhecendo tudo aquilo que você deve fazer para garantir o sucesso nas suas execuções, nos seus pedidos de cumprimento de sentença, bora seguir adiante. Como você já sabe, nessa série de vídeos eu tenho o objetivo de transferir a você muita experiência prática, para que você saiba sempre como agir quando tiver que localizar patrimônio de um devedor e garantir o recebimento de um crédito seu ou de algum cliente. Você se lembra que no vídeo passado eu te contei um pouco da minha história e como que eu fiz para criar um método de preparação através do qual é possível que um advogado, mesmo sem experiência prática alguma, possa conseguir pleno sucesso na busca de patrimônio do devedor, garantindo o recebimento de um crédito. Você se lembra que eu te falei que para ter sucesso em uma execução, você precisa saber agir no tempo adequado e com a estratégia perfeita. Eu também te falei que uma boa estratégia de atuação e que pode garantir o sucesso da sua execução passa por 4 grandes pilares, 4 grandes atitudes que todo profissional do direito deve dominar: prevenir, procurar, coagir e recuperar. Eu te falei da importância de você conhecer a fundo todas as medidas existentes para que você possa prevenir o calote, para que os seus clientes saibam evitar a situação de ganhar, mas não levar. Eu também te contei que existem inúmeras maneiras de você procurar bens de um devedor fora dos sistemas tradicionais e que não dependem do deferimento de um juiz. Como você lembra, eu te disse que é imprescindível que você tenha acesso a meios alternativos e muito efetivos de busca de patrimônio do devedor, para que você não fique dependente apenas aí do Sisbajude, do Renajude, etc. Também na nossa primeira aula eu revelei a você a importância de se dominar todos os métodos lícitos de coerção. Você precisa conhecer e saber quando usar as ferramentas que a própria lei coloca à sua disposição para forçar o pagamento de um débito. E por fim eu te falei sobre a recuperação, a série de medidas que você pode tomar para recuperar o patrimônio desviado pelos devedores, para desfazer as fraudes à execução, para conseguir êxito nos seus pedidos de desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar o patrimônio do devedor, ainda que ele tenha desviado tudo para o nome de laranja. Bom, no vídeo de hoje nós vamos entrar a fundo no estudo das estratégias que vão te levar ao sucesso nas suas execuções. Vamos focar nessa aula nos 2 primeiros pilares de sustentação de uma estratégia de sucesso: a prevenção e a procura ou perseguição de bens do executado. Primeiro, eu vou te ensinar mais uma medida prática e efetiva que você pode aplicar agora mesmo nos seus processos e que vai te ajudar a prevenir o calote praticado por devedores mal intencionados. E depois eu vou te mostrar algumas técnicas de fácil aplicação para que você possa encontrar patrimônio do devedor e garantir o sucesso da sua execução. Vou te contar também o desfecho da história do devedor fanfarrão, que adorava contrair dívidas e rir da cara dos credores lá nas redes sociais. Você vai ver que um dos pontos chaves para você conseguir ter êxito em todas as suas execuções ou pedidos de cumprimento de sentença é justamente saber como e quando agir. É saber tomar a atitude correta e na hora correta. E é isso que eu vou passar a te ensinar a partir de agora. Mas antes, eu gostaria de agradecer os milhares de comentários postados no primeiro vídeo. Comentários como o do Marcelo de Oliveira e Silva, que elogiou muito o conteúdo do vídeo e disse que já vai colocar em prática a dica de prevenção dada na primeira aula. E também da Renata Figueiredo, que disse que gostou tanto do primeiro vídeo que já estava ansiosa esperando a chegada da segunda aula. É extremamente gratificante assistir ao vivo o nascimento dessa nova comunidade, de pessoas que possuem o mesmo desejo, que querem melhorar a cada dia para ter mais e mais sucesso profissional. Mas vamos lá, conforme eu prometi, hoje eu vou te ensinar mais uma medida prática muito efetiva que vai te ajudar a evitar que o seu cliente, ou você mesmo, acabe levando um calote do devedor. Vamos falar, a partir de agora, de estratégia de prevenção.
Bom, como você sabe, infelizmente é muito comum acontecer de um devedor desviar o seu patrimônio para o nome de terceiro quando ele percebe que os seus credores estão se movimentando para cobrar uma dívida judicialmente. E também, infelizmente, quando é prolatada uma sentença condenatória, costuma-se demorar meses, às vezes até anos, para que essa sentença seja confirmada por um recurso. E aí, quando enfim acontece o famoso trânsito em julgado, quando vai se iniciar o cumprimento de sentença e quando vai se partir para a realização de penhoras de bens do devedor, nada mais acaba sendo encontrado. O devedor se desfez de todo o patrimônio e o credor fica lá a ver navios. O que eu vou te ensinar a partir de agora é como conseguir evitar situações de fraude à execução. Vou te mostrar o que você pode fazer para comprometer um bem do devedor antes mesmo de que haja o trânsito em julgado da condenação. Mas o melhor do que eu vou te ensinar é que para colocar em prática essa medida de prevenção, você não precisa de qualquer despacho ou autorização judicial. Então, você nunca mais vai sofrer com a demora do julgamento dos recursos, com a demora da citação na execução, enfim. Você nunca mais vai assistir o devedor se desfazer do patrimônio enquanto você aguarda lá a confirmação da sentença que foi favorável para o seu cliente. Eu vou te ensinar como aplicar com êxito a medida processual da hipoteca judiciária. Pois bem, a hipoteca judicial ou hipoteca judiciária está prevista no artigo 495 do Código de Processo Civil, e ela pode ser realizada em ações que tramitam na Justiça Comum, na Justiça do Trabalho e no Juizado Especial. De acordo com o mencionado artigo 495 do CPC, a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação em dinheiro vale como título constitutivo de hipoteca judiciária. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que toda vez que você ou o seu cliente recebeu uma sentença favorável condenando a outra parte ao pagamento de quantia em dinheiro, essa sentença pode ser levada para averbação no cartório de registro de imóveis, bloqueando um bem imóvel do devedor, constituindo uma garantia real. Depois de feita essa averbação, caso o devedor venha a vender o bem que era da sua propriedade, essa venda não vai ter efeito algum para o seu cliente. O bem vai continuar sendo responsável por garantir o pagamento da dívida, ainda que esteja em nome de terceiro. Eu vou te dar um exemplo concreto. Imagina que você entrou com uma ação indenizatória em favor do seu cliente. Passado alguns meses, sai a sentença de primeiro grau e o seu cliente foi vencedor. O juiz condenou a parte contrária a pagar uma indenização de R$30 mil em favor do seu cliente. Acontece que a parte contrária recorreu e o recurso de apelação foi recebido lá com efeito suspensivo, o que significa dizer que você não pode ainda iniciar o cumprimento de sentença. E agora? O que fazer para evitar que o devedor suma, desapareça com todos os bens até que haja o trânsito em julgado da condenação? De acordo com o disposto no artigo 495 do CPC, você vai pegar uma simples cópia da sentença, e vai solicitar que seja constituída a hipoteca judicial lá no cartório de registro de imóveis. Pronto, a sua futura execução está garantida. Não há mais o risco do calote. Para tornar as coisas ainda mais claras, suponhamos que você descobriu, com uma simples consulta eletrônica, que o devedor possui um terreno registrado no nome dele. Se você esperar o trânsito em julgado da sentença para somente depois requerer a penhora desse terreno, lá na fase de execução, muito provavelmente você vai ficar a ver navios, porque o executado, assim que verificar que ele não vai ter sucesso no recurso, ele pode se desfazer do bem, frustrando o recebimento do crédito. Porém, agora que você conhece a hipoteca judicial, você não vai mais esperar o trânsito em julgado da condenação para tomar uma atitude. Assim que o juiz sentenciar em favor do seu cliente, você vai pegar cópia da sentença e vai levar para registro lá no cartório de registro de imóveis, onde o devedor possui algum bem. Aí, ainda que ele leve anos para a sentença transitar em julgado, ainda que o requerido, sabendo da chance de perder o recurso, acabe vendendo o terreno que estava no nome dele, essa venda não vai ter efeito algum em relação ao seu cliente e o bem imóvel vai continuar garantindo a execução. Veja, como uma simples medida de prevenção que está ali, prevista expressamente em lei, pode fazer com que se evite a frustração de uma execução. Mas agora você pode estar pensando, mas professor, como que eu vou descobrir se o executado tem algum imóvel que seja de propriedade dele, sem contar com a ajuda do juiz? Olha, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a propriedade de bens móveis ou imóveis não é protegida por qualquer tipo de sigilo. Você não precisa de uma ordem judicial para que o registrador de imóveis te informe se uma determinada pessoa possui ou não algum imóvel em nome dela. Essa informação é pública e você pode conseguir através de um simples requerimento.
No caso dos imóveis, basta um simples requerimento dirigido lá para o cartório de registro de imóveis. E essas pesquisas de bens você deve começar a fazer ainda durante a fase de conhecimento, de forma que, quando sair a sentença favorável ao seu cliente, você já tenha condições de realizar a hipoteca judicial e, com isso, conseguir êxito na realização dessa medida preventiva. É bom que você saiba que, em alguns casos, essa pesquisa de bens imóveis do executado pode ser feita até mesmo eletronicamente, pela internet, sem você precisar sair do seu escritório. Atualmente existe um serviço eletrônico prestado pelas centrais eletrônicas de registro de imóveis, através do qual você pode obter, sem sair do seu escritório, certidão sobre a existência de bens imóveis em nome do devedor. E uma vez obtida essa informação, você já pode realizar a hipoteca judicial e até a averbação premonitória, que é uma outra medida. Para te ajudar a agilizar essas pesquisas, eu vou disponibilizar a você, hoje mesmo, às 20 horas, lá no nosso canal do Telegram da Semana da Execução de Sucesso, um mapa mental para você baixar no seu computador e ter acesso aos principais sites de busca de bens imóveis do devedor. Então, assim que esse vídeo terminar, rola a tela para baixo e entra no nosso canal do Telegram. E hoje mesmo, às 20 horas, baixa o mapa mental e começa a utilizar os serviços eletrônicos de busca de bens que já estão à sua disposição. Aliás, esse mapa mental é mais um PDF protegido por senha que eu vou disponibilizar apenas àqueles que estiverem realmente comprometidos com sucesso. Como você está aqui comigo assistindo até agora, anota aí a senha desse PDF. Hipoteca, tudo minúsculo. Olha, essa é apenas uma das mais de 10 medidas práticas que você pode tomar para prevenir que o seu cliente sofra com situações de fraude e execução, para evitar situações de calote operadas aí por devedores maliciosos. Infelizmente, para esse vídeo não ficar grande demais e porque eu pretendo te passar outras informações também importantes, eu estou te apresentando apenas uma dessas medidas de prevenção na aula de hoje. Mas se você ficar comigo até o final, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para conhecer todas as outras. Mas vamos adiante? Agora que você já conhece uma medida de prevenção, eu vou passar a te ensinar algumas medidas práticas relacionadas à procura, à perseguição de bens do devedor. Vou começar te ensinando algumas formas alternativas para você encontrar dinheiro de propriedade do executado. Em seguida, vou te mostrar uma medida muito efetiva para localizar bem imóvel de propriedade do réu. E por fim, vou te ensinar como localizar veículos de propriedade do executado, ainda que o bem não esteja registrado em nome dele. O que eu espero é que fique bem claro para você que não dá para ficar preso às formas tradicionais de busca de bens. Você não vai conseguir êxito nos seus processos enquanto ficar restrito a procurar patrimônio do devedor apenas nos sistemas Sisbajude, do Renajude e do Infojude. Você precisa ampliar seu rol de busca e se valer de medidas mais práticas, mais efetivas. Caso contrário, vai sofrer ou continuar sofrendo por não encontrar bens do devedor. Então vamos lá. Imagina que o seu cliente é credor de uma pessoa jurídica, de uma empresa. Imagina que você já ajuizou uma ação de execução contra essa pessoa jurídica, visando receber uma quantia lá estampada em um cheque. Porém, quando o magistrado foi efetuar a penhora através do Sisbajude, não encontrou valor nenhum. Ora, como a empresa devedora está em pleno funcionamento, patente que há aí alguma situação de fraude ou ocultação patrimonial para frustrar os credores. Se a empresa está operando, vendendo e comprando, como que pode não ter movimentação financeira? Como que pode dar negativa a pesquisa feita lá no sistema Sisbajude? Onde que está ficando armazenado o dinheiro que entra na empresa? E é aqui que entra a sacada que eu quero te ensinar hoje. Infelizmente, a maioria dos operadores do direito acha que só é possível encontrar dinheiro de uma pessoa através do sistema Sisbajude. Da mesma forma, muita gente acredita que esse sistema é capaz de vasculhar toda a vida financeira do devedor e por isso acabam se conformando ou se dando por vencido quando a resposta ao sistema Sisbajude volta negativa. Mas o que eu quero te dizer hoje é que o devedor, no intuito deliberado de burlar os credores, pode estar deixando seu dinheiro depositado em empresas que trabalham como intermediadoras de pagamentos eletrônicos. Existem hoje no Brasil inúmeras empresas que prestam o serviço de intermediar pagamentos eletrônicos. Ou seja, uma pessoa faz uma compra de um produto ou pagamento de um serviço através da internet da empresa A. A empresa B, que atua como intermediadora, recebe o dinheiro do comprador através de cartão de crédito ou de um boleto bancário. E, posteriormente, esse intermediário repassa os valores
a empresa vendedora, a empresa A. O que você precisa saber é que os vendedores que utilizam esses intermediadores de pagamento são obrigados a manter com eles uma espécie de conta corrente, na qual são lançados todos os valores que a empresa tem a receber desse intermediário. Acontece que essa conta não é alcançada pela busca feita pelo Sisbajude, uma vez que esse sistema só alcança as instituições financeiras, coisas que esses intermediadores de pagamento não são. Então, o devedor malicioso, visando frustrar os seus credores, faz o seguinte: deixa depositado na conta que ele mantém junto ao intermediador de pagamento todos os valores das transações que ele realiza. Aí, em um dia específico do mês, ele transfere tudo para uma conta corrente de uma instituição financeira e saca ou transfere imediatamente o numerário antes que alguém faça uma pesquisa pelo sistema Sisbajude. Mas você, que agora está assistindo esse vídeo e está comprometido em conhecer novas formas de encontrar patrimônio do devedor, você nunca mais vai cair nessa. Em todos os seus processos, depois que for realizada a busca negativa de dinheiro do devedor através do Sisbajude, você vai pleitear ao juiz que ele oficie a todos os sistemas de intermediação de pagamentos existentes no Brasil, com determinação de imediata penhora e transferência para uma conta judicial daqueles valores que efetivamente forem encontrados. Mas você deve estar pensando: professor, eu não sei quais são esses intermediadores. Como que eu vou pedir isso ao juiz? Pois bem, como o meu compromisso é realmente com o seu resultado, é fazer com que você tenha pleno sucesso nas suas execuções, eu vou elencar aqui os principais intermediadores de pagamento eletrônico existentes no Brasil: PayPal, PagSeguro, Mercado Pago, Bcash, Moip, PayU, Paybras, Gerencianet e Pagar.me. Mas olha, com uma simples pesquisa na internet, eu posso garantir que você vai encontrar diversas outras empresas que fazem esse serviço. Ou seja, outros locais onde o devedor do seu processo pode estar deixando dinheiro armazenado e, com isso, frustrando o pagamento de uma dívida. Eu espero realmente que você coloque em prática essa dica que eu acabei de te passar. Aliás, eu espero que você faça como o meu aluno Ivanildo de Almeida, que aplicou exatamente essa técnica que eu acabei de te ensinar e conseguiu receber um crédito que ele já tinha até dado como perdido. Dá uma olhada. Sou o Ivanildo de Almeida, advogado recém-formado, tenho 1 ano na advocacia, atuo aqui na cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Meu caso é um caso concreto, aconteceu comigo. Ganhei um processo no juizado especial aqui em Cuiabá e no cumprimento de sentença eu tive grande dificuldade, eu não conseguia encontrar bens da empresa. A princípio eu fiz aquela busca, fiz o natural que todos os advogados fazem, né? Pede no cumprimento de sentença, que é o basta injúdice, né? Veio negativo e eu me travei, né? O que fazer? Recém-formado, com essa dificuldade, o cliente, né, de certa forma cobrando o andamento processual, e alguém me indicou este curso. Ouvi ali a live do doutor, o primeiro vídeo, e eu me inscrevi no curso. E professor, fato concreto, aconteceu, tem o número do processo, que se alguém quiser analisar. Teve uma aula que o professor falou sobre as intermediárias de cartão de crédito. E essa empresa que eu, né, estava executando, ela comercializava produto pela internet. Produto de luxo, até. Eu, mais que depressa, eu fiz a notificação para aquelas intermediadoras de cartão de crédito e que, inclusive, eu peguei todos os endereços CNPJ e compartilhei com os demais colegas no grupo do Expert em Execução. E foi um êxito, porque eu notifiquei essas intermediárias e dentro de 30 dias o advogado da empresa entrou em contato comigo, me propôs um acordo, fizemos um acordo no processo, colocamos fim à lide, a cliente ficou satisfeita, eu fiquei satisfeito porque recebi meus honorários e encerrou-se o processo. Então, eu estou fazendo esse vídeo para agradecer o professor José Andrade, a sua equipe, pelo trabalho maravilhoso que tem me ajudado, e eu estou indicando para todos os colegas este curso oferecido pelo professor. Não tenho dúvida que todos os alunos inscritos estão tendo êxito,
assim como eu. E tem outros casos concretos que eu estou conseguindo êxito. Não foi só esse. Eu tenho outros processos que eu consegui, estou conseguindo êxito. Obrigado, professor José Andrade. Obrigado à sua equipe. Estou indicando o curso e, inclusive, o Expert em audiência também. Mas como eu sei que, infelizmente, durante a sua jornada, você vai acabar se deparando com magistrados que simplesmente desconhecem essas dicas que eu estou te dando, que sequer já ouviram falar sobre empresas intermediadoras de pagamentos digitais, ou que simplesmente vão indeferir o seu pedido de busca de dinheiro do devedor, prolatando aquele famoso e triste despacho, compete à parte diligenciar na busca de bens do executado, para esses casos, eu já vou te municiar com um modelo de recurso. Você vai poder baixar hoje mesmo no nosso canal do Telegram, às 20 horas, um modelo de agravo de instrumento para conseguir a reforma desse tipo de decisão. Pois, afinal de contas, todo mundo sabe que nenhuma empresa privada fornece para o advogado qualquer tipo de informação sobre o patrimônio do devedor. O credor precisa sim da ajuda do Poder Judiciário para localizar bens do executado, para conseguir ter sucesso nas execuções. A senha para você liberar o modelo de agravo de instrumento é intermediadores, tudo minúsculo. E se esse tipo de decisão for prolatada no âmbito do juizado especial, como lá não se admite o recurso de agravo de instrumento, eu vou disponibilizar a você um modelo de mandado de segurança. Também hoje, terça-feira, às 20 horas, eu vou liberar para você no canal do Telegram da Semana da Execução de Sucesso um modelo de mandado de segurança para você utilizar em suas execuções e pedidos de cumprimento de sentença que tramitam no juizado especial. A senha para você abrir o modelo de mandado de segurança é juizado, tudo minúsculo. Veja que eu estou te municiando com a informação, com a dica técnica adequada, mas também com a ferramenta processual que você pode ter que utilizar. E eu faço isso porque o meu compromisso é com o compartilhamento do conhecimento e porque eu quero viver em um país onde a justiça seja realmente efetiva, onde as pessoas possam se orgulhar de ter um poder judiciário que cumpre verdadeiramente o seu papel. Bom, mas vamos adiante. Uma outra medida prática que você pode se valer para conseguir penhorar dinheiro do executado é solicitar que a pesquisa via Cisbajude seja feita através do CPF do cônjuge do executado. Muitos executados, na tentativa de frustrar a execução, param de movimentar suas contas bancárias e passam a movimentar apenas a conta existente no nome da esposa ou do marido. Para ter sucesso nessa solicitação, você tem que agir da seguinte forma. Primeiro, você deve pleitear a realização da penhora via Cisbajude através da conta do próprio executado. Depois, vindo a resposta negativa, você vai diligenciar para descobrir se o devedor é casado e qual é o regime de bens do casamento. Para essa descoberta, basta solicitar uma certidão junto ao cartório de registro civil. Mas você deve estar pensando, professor, como que eu vou saber em que cartório o devedor se casou? Isso pode ter acontecido em qualquer lugar do Brasil. E é aí que entra a utilização de mais uma ferramenta eletrônica que já está à sua disposição, mas que talvez você não conheça. Através do site registrocivil.org.br, você consegue realizar uma busca eletrônica de certidão de casamento de qualquer pessoa em todos os cartórios do Brasil. Então, você não precisa sequer sair do seu escritório para ter essa informação. Também para localizar informações sobre o estado civil de devedores, os meus alunos têm se utilizado com muito sucesso do serviço prestado pelo site segurocred.com.br. Eu quero ressaltar que eu não tenho qualquer vínculo com esse sistema e eu estou citando ele como exemplo apenas porque os meus alunos têm relatado que têm conseguido muito sucesso graças a ele. De qualquer forma, se você não quiser se valer da busca eletrônica de certidão, você pode fazer uma simples diligência junto ao cartório de registro civil da cidade onde o devedor mora. Muito provavelmente você vai encontrar por lá o registro do casamento do réu. Atualmente, os magistrados têm acesso ao sistema CRC-JUDE, que foi objeto do provimento número 38 do CNJ. Esse sistema possibilita ao juiz descobrir se uma pessoa é casada em qualquer cartório do Brasil, colhendo todos os dados necessários do cônjuge com uma simples consulta eletrônica. Aí, no passo seguinte, obtendo a certidão de casamento do réu e verificando que ele é casado no regime da comunhão universal ou da comunhão parcial de bens, você vai peticionar na execução ou no cumprimento de sentença, pugnando que a pesquisa junto ao sistema Cisbajude seja feita através do CPF
da esposa do executado ou do marido, né, da executada. E você vai pedir que seja bloqueado e penhorado apenas 50% dos valores eventualmente encontrados, uma vez que são esses 50% os valores que, em razão do regime de casamento, pertencem ao marido ou à esposa devedora. Veja que se trata de uma medida simples e de grande efetividade. Com a realização de uma diligência cartorária, você pode conseguir realizar a penhora de dinheiro pertencente ao devedor e, com isso, garantir o recebimento de um crédito. É muito mais fácil do que parece e muito mais efetivo para dar resultado positivo ao seu processo. E observe que essa dica prática você também pode aplicar em qualquer tipo de bem que tiver registrado no nome do cônjuge do devedor. Basta verificar se a aquisição foi feita após o casamento, ou seja, se metade do bem adquirido e registrado apenas no nome de um dos cônjuges pertence também ao cônjuge devedor. Para te ajudar a implementar essa dica na prática, eu vou te fornecer um modelo de requerimento de penhora de bens que estão registrados no nome do cônjuge. Então, fica de olho no nosso canal do Telegram, porque hoje, às 20 horas, terça-feira, eu vou disponibilizar esse modelo de requerimento para você baixar e aplicar nos seus casos concretos. A senha para você conseguir abrir esse modelo é casamento, tudo minúsculo. Ainda se tratando de penhora de dinheiro do devedor, mais uma dica prática tem pertinência e cabimento. Como você sabe, o artigo 833, inciso 10 do Código de Processo Civil estabelece que a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos é impenhorável. Valendo-se desse dispositivo legal, muitos devedores, para burlar os credores, passam a manter a conta poupança como uma verdadeira conta corrente. Acontece que vários tribunais do Brasil têm assentado o entendimento de que quando o devedor movimenta a sua conta poupança como verdadeira conta corrente, os valores lá encontrados acabam perdendo a característica da impenhorabilidade. Tal é o que restou decidido, por exemplo, no agravo de instrumento número 20.19852-83, que vai estar aparecendo aqui na sua tela, e que foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que pode servir a você como uma excelente fonte de consulta. Mas e na prática? Como que você deve fazer para conseguir realizar a penhora de caderneta de poupança existente em nome do executado, independentemente do valor que nela esteja depositado? Bom, primeiro você vai pedir a realização da penhora de dinheiro via Sisbajude. Encontrados os valores depositados em nome do executado a título de caderneta de poupança, ele vai aparecer correndo no processo alegando a impenhorabilidade. Porém, quando você for intimado para se manifestar sobre essa alegada impenhorabilidade, você vai pleitear que o magistrado, antes de decidir sobre a possibilidade ou não da penhora, que retire um extrato de movimentação da referida conta poupança, lá através do Sisbajude, para que possa ser constatado se essa conta realmente possui características de uma poupança ou se é utilizada pelo devedor como conta corrente, apenas para burlar os credores. E aí, apresentado o extrato, se ficar verificado que na aludida conta existem diversas movimentações de depósito, saques, transferências, pagamento de boleto, dentre outras coisas, você vai alegar que se trata de valores penhoráveis, de acordo com os precedentes jurisprudenciais que eu acabei de mencionar. Olha, eu já deferi inúmeras vezes a penhora de poupança que havia sido transmudada para conta corrente. E nesses casos, se não fosse a astúcia do advogado do exequente em saber como e quando pedir, o devedor teria sucesso e estaria até hoje rindo da cara dos credores. Eu não sei se você está percebendo, mas esse tipo de orientação você jamais vai encontrar em livro algum. Apenas a experiência prática transmitida por alguém é que pode te indicar a melhor forma de agir, as soluções alternativas que você pode utilizar para conseguir ter sucesso nas suas execuções, nos seus pedidos de cumprimento de sentença. Durante todos os anos de magistratura, e após passar a estudar a fundo essa questão, eu pude catalogar ao menos outras 29 formas e maneiras alternativas de se localizar bens penhoráveis do devedor. É imprescindível que você conheça cada uma delas. Bom, agora eu vou terminar de te contar a história que eu dei início na aula passada. Você se lembra a história do devedor fanfarrão que vivia rindo da cara dos seus credores? Como eu te contei, Anselmo da Costa, que é um nome fictício que eu escolhi para substituir o nome real, ele era dono de uma garagem que vendia veículos usados. E ele tinha por costume deixar de cumprir com os compromissos financeiros que ele assumia. Por isso, costumeiramente,
os credores batiam lá a porta da empresa dele ou procuravam a justiça para tentar receber aquilo que era devido. Mas Anselmo, que era um devedor esperto e desonesto, não registrava qualquer veículo em nome dele e deixava a conta bancária sempre zerada. Para piorar, ele adorava ostentar nas redes sociais. Como se estivesse zombando da cara dos credores, ele fazia questão de publicar lá na conta do Instagram diversas fotos de viagem, jantar nos restaurantes mais caros, e em todas as fotos fazia questão de escrever: devo, não nego, pago quando quiser. Em seguida publicava uma grande gargalhada. Acontece que um dia essa história começou a mudar. Como diz o ditado, um dia é da caça, mas o outro dia pode ser do caçador. Anselmo não esperava que um dos seus credores fosse um advogado que acompanha as dicas que eu dou nas minhas redes sociais. Ele não esperava que esse meu aluno fosse aplicar na prática uma dica que eu ensinei em um dos meus vídeos e fosse acabar descobrindo o que ele fazia para desviar os bens dos credores. Pois bem, o que eu vou te ensinar na aula de hoje é exatamente a dica prática que esse meu aluno aplicou no caso do Anselmo e conseguiu ter êxito em localizar vários veículos em nome dele. Eu não sei se você sabe, mas o Código de Trânsito Brasileiro prevê lá no artigo 134 que o vendedor de um veículo tem a obrigação de comunicar a realização da venda ao órgão de trânsito, sob pena de continuar sendo responsável pelo pagamento de eventuais multas de trânsito praticadas pelo novo proprietário do veículo. Esse ato de comunicar a venda ao órgão de trânsito, que em alguns lugares é chamado de alegação de venda, não equivale e muito menos substitui o registro da transferência do veículo para o nome do novo comprador. Na prática, o vendedor comunica a venda ao Detran e fica livre da responsabilidade de ter que pagar eventuais multas, mas o veículo continua registrado no nome dele até que o comprador faça o procedimento da transferência do bem com todas as formalidades legais. E é aí que entra a malandragem praticada por alguns devedores, inclusive pelo Anselmo da Costa, o devedor fanfarrão da nossa história. Anselmo tinha por costume comprar inúmeros veículos para revender na sua garagem, mas não transferia os automóveis para o seu nome, justamente para se livrar dos credores. E é isso que fazem, infelizmente, diversos devedores maliciosos. Compram um veículo, recebem a posse do bem, mas postergam aí ao máximo ou nunca realizam a transferência administrativa do carro, para o seu nome, lá junto ao órgão de trânsito. E com isso frustram os credores que se utilizam apenas da busca realizada pelo sistema Renajude. O que eu vou te ensinar hoje, e que já ensinei àqueles que me seguem nas redes sociais, é que com a tomada de uma simples medida prática você pode se livrar dessa malandragem dos devedores e conseguir êxito na penhora de veículos. Daqui em diante, ao invés de se contentar em pedir ao órgão de trânsito que se informe eventuais veículos que estejam registrados em nome do devedor, você também vai postular que o diretor do órgão te informe se há alguma comunicação de venda anotada lá e que tenha o devedor como comprador de um veículo. Em caso positivo, você vai juntar essa comunicação ao processo e vai pedir a penhora do bem por meio de oficial de justiça, assim como a anotação da restrição lá no sistema Renajude. É importante que você explique ao magistrado toda a manobra que foi operada pelo executado e, se possível, comprova mediante fotografia que o bem móvel está lá na posse do réu. Esse último passo não é essencial, mas ajuda muito a demonstrar a conduta furtiva e maliciosa do devedor. No caso do devedor fanfarrão, da nossa história contada logo acima, assim que encontrou diversas comunicações de venda em nome do devedor Anselmo, o credor pugnou e conseguiu realizar a penhora de 3 veículos que tinham valor suficiente para garantir o pagamento da dívida. E depois de realizada a penhora, sem pensar 2 vezes, o credor tirou uma grande fotografia ao lado dos veículos e escreveu: "Se o mundo é dos espertos, esperto é aquele que sempre ri por último", e publicou em todas as suas redes sociais para que o devedor fanfarrão pudesse provar do próprio veneno. Eu fico aqui imaginando a cara de felicidade do cliente quando viu que o seu advogado foi mais esperto e diligente que o devedor malandro. O meu aluno que aplicou essa dica na prática me contou que o cliente ficou tão satisfeito com o trabalho dele que acabou pagando verba honorária bem maior do que haviam combinado. Veja como é simples tomar medidas alternativas para a busca de patrimônio do devedor. O que você precisa é conhecer todas elas e ter coragem de aplicar na prática. Sinceramente,
Você vai ouvir muita gente dizendo que os juízes não costumam deferir nem medidas tradicionais de penhora. Quem dirá essas medidas alternativas, como essa que eu estou ensinando a você nesses vídeos? Olha, com todo o respeito e sinceridade que essas pessoas merecem, certamente elas estão na profissão errada. O advogado que se preza, o patrono que realmente tem compromisso com a causa do seu cliente, é aquele que não tem receio de tentar, que busca empreender todos os esforços, todas as medidas e não se curva e nem se contenta com o indeferimento recebido de um magistrado. A advocacia é feita de tentativa. O direito é dinâmico e as coisas só mudam com novas postulações. Assim é com a jurisprudência dos tribunais e assim é com o comportamento dos magistrados de primeiro grau. O que você não pode é se conformar com o não. O que você não pode é baixar a guarda e simplesmente desistir. Você sempre deve experimentar vias alternativas na busca de bens do devedor. Se hoje o magistrado indefere algum tipo de medida, amanhã você pede novamente, reforça seus argumentos e consegue o deferimento. Sinceramente, não deixa que o medo dos covardes acabem com a coragem e com a ousadia que existe dentro de você. Bom, como eu disse anteriormente, existem inúmeras outras medidas alternativas de busca, de procura, de perseguição dos bens do executado para que você possa ter sucesso nas suas ações. É uma pena que eu não vou conseguir te passar todas elas por aqui, porque senão esse vídeo ia ficar grande demais. O que você já percebeu até agora é que essas técnicas e dicas de atuação não se ensinam nos livros, e muito menos na faculdade de Direito. São sacadas que só se aprendem na prática com a vivência constante do dia a dia dos processos de execução. E é isso que eu quero te ensinar, é isso que eu quero te repassar nessa semana. Conhecimentos que apenas a experiência nos dá, mas que eu faço questão de te transmitir. Aliás, eu gostaria de te mostrar o depoimento de um aluno que acreditou nas dicas que aprendeu comigo, colocou em prática e conseguiu recuperar milhões de reais que o cliente já tinha dado como perdido. Sou do Rio de Janeiro e trabalho na área civil e trabalhista. Legal, os cariocas estão dominando hoje aqui. Mas o meu ganho profissional foi muito grande a partir dos seus vídeos e do seu curso Expert em Execução. Obrigado, cara. Fico muito feliz. Com certeza, eu tenho uma experiência assim, muito bacana a respeito desse ganho de conhecimento em relação ao cumprimento de execuções trabalhistas. Eu tenho um caso que eu posso contar, porque eu não vou lhe pedir nenhuma opinião, é compartilhar mesmo a minha experiência, de que eu estava dentro de um Uber, e aí esse motorista de Uber me consultou, me ouviu falando com o cliente no telefone, e aí ele me fez uma consulta a respeito de uma execução que já demorava 14 anos, se eu tinha interesse em pegar esse processo dele. A princípio, eu perguntei se o processo tinha advogado constituído, ele disse que tinha. Aí eu falei para ele que não poderia me manifestar devido à ética. Ele pediu meu número. Uma semana depois, ele disse que o advogado renunciou e perguntou se eu gostaria de pegar esse processo. A princípio, eu pensei, poxa, execução de 14 anos, 250 mil, não sei, deixa eu dar uma olhada. Sei que, baseado no conhecimento que eu absorvi do seu curso, das suas dicas, eu fiz uma pesquisa rápida e em 15 minutos eu descobri que o réu, naquele processo, tinha oferecido um valor em outra execução, uma sobra de penhora numa execução trabalhista de 3 milhões de reais. Maravilha. E aí, o que eu fiz? Eu falei para ele, eu pego o teu processo. Em 15 dias, os 250 mil já estavam penhorados. Olô, só que aí eu tive uma outra sacada. Eu vi que esse réu tinha mais de 400 processos arquivados. E aí, o que eu fiz? Se eu vou morder 250 mil de 3 milhões, eu vou morder os 3 milhões. Eu passei o final de semana fazendo uma relação de processos arquivados com o telefone dos seus respectivos advogados, e na segunda-feira eu entrei em contato com mais ou menos 15 advogados propondo parceria para a penhora desses valores. Fui aceito aí por 11 ou 12 escritórios e em mais ou menos 60 dias eu tinha
exaurido todo o crédito do processo trabalhista, mais 3 milhões. Em cima desse resultado, eu conseguia encontrar outro imóvel e outra sobra de penhora desse réu. E foram mais 3 milhões. E hoje já estou com 58 execuções contra esse mesmo réu e 9 milhões bloqueados. Tudo sobra de penhora de outros processos. Tudo baseado no conhecimento que você tem passado aí. Agora, muita gente tem me perguntado por que eu resolvi compartilhar essas informações publicamente. As pessoas me perguntam por que eu estou aí abrindo a caixa preta da execução, revelando técnicas que muita gente faz questão de esconder. Como você viu no primeiro vídeo, quando eu te contei um pouco da minha história, eu tenho acompanhado o sofrimento de muitos alunos na busca de conseguir dar efetividade aos seus processos. Muitos deles lutam duramente para conseguir um cliente, depois batalham duramente anos para conseguir uma sentença favorável, mas aí, quando chegam na fase de execução, acabam vendo tudo escapar pelo vão dos dedos, por não ter sucesso na busca de bens do devedor, ou por verem os devedores desviarem todo o patrimônio para a mão de terceiros. Sinceramente, eu não quero mais ver isso acontecendo. Eu preciso dar a minha contribuição para que os meus alunos consigam cada vez mais sucesso na profissão que eles escolheram. E é isso que eu também desejo a você que está participando desse evento gratuito. Além do mais, não tem nada no mundo que me dá mais satisfação do que ensinar. Há muito tempo eu carrego a bandeira do compartilhamento do conhecimento. Eu acredito sinceramente que nós só vamos conseguir viver num mundo melhor quando cada pessoa compartilhar tudo aquilo que sabe com as pessoas que estão à sua volta. Eu tenho como princípio básico da minha vida querer o bem do próximo. Então, tudo o que eu puder fazer para ajudar aquele que precisa, pode ter certeza que eu vou me esforçar ao máximo. E se isso não bastasse, como membro do Poder Judiciário, eu acredito fortemente que eu devo dar a minha contribuição para que os processos tenham cada vez mais efetividade. Não há sentido algum as pessoas buscarem socorro junto ao Poder Judiciário, investir altas quantias no pagamento de custas, de advogado e etc., para no final saírem frustradas por não conseguirem de volta aquele bem da vida ou o ressarcimento do prejuízo que eles experimentaram. Eu penso que chegou a hora da gente empreender todos os esforços para que a justiça seja realmente efetiva, para que cada um consiga efetivamente o que é seu. É claro que sempre respeitando os direitos, as garantias dos devedores, mas sem perder de vista que o judiciário foi criado para dar resultado a quem o procura, e não para ficar criando entraves, para ficar inventando dificuldades àqueles que já sofreram pelo não recebimento de um crédito. Então, tudo o que eu puder fazer para colaborar, para contribuir com a boa imagem do Poder Judiciário, pode ter certeza de que eu o farei. Bom, como você já viu, nessa série de vídeos eu estou te dando uma introdução de como a minha experiência prática pode te ajudar. Para aqueles que querem se tornar realmente ninjas ou verdadeiros experts em execução, eu criei um programa de treinamento mais intenso, mais detalhado. Um programa onde eu ensino passo a passo de tudo o que você precisa fazer para encontrar patrimônio do devedor e com isso garantir o recebimento de um crédito. Um treinamento aprofundado, onde você vai visitar comigo, com riqueza de detalhes, os 4 pilares que dão sustentação a uma execução de sucesso. Enfim, um programa de treinamento totalmente online, onde eu vou transmitir a você toda a experiência prática que eu pude adquirir ao longo de mais de 18 anos, conduzindo milhares de execuções e pedidos de cumprimento de sentença. Fica tranquilo que eu vou te dar mais detalhes sobre esse programa mais à frente. Bom, no próximo vídeo nós vamos continuar falando de estratégias de procura, de perseguição de bens do executado. Mas também vamos entrar a fundo em estratégias de coerção, de recuperação daqueles bens que foram desviados ou que foram ocultados pelo devedor. Eu vou te ensinar o que fazer para encontrar bens imóveis de propriedade do executado, ainda que você já tenha feito busca nos cartórios de registro de imóveis sem nada encontrar. Vou te mostrar o que você deve fazer para conseguir, na prática, a aplicação de medidas coercitivas previstas em lei, como a apreensão do passaporte, da CNH do devedor, e que podem te auxiliar muito no recebimento de um crédito. Você vai ver que conhecer o momento adequado de formular esses pedidos é essencial para que você consiga o deferimento das medidas. Vou te contar também o caso da empresa de fachada, que era utilizada por um devedor desonesto para se livrar dos seus credores. Você vai conhecer em detalhes
o caso do Vladimir Antunes, um advogado que me acompanha nas redes sociais e que sofreu por anos com uma execução de título extrajudicial porque não conseguia encontrar patrimônio algum no nome da empresa devedora. Apesar do Vladimir possuir inúmeras provas de que o sócio da empresa vivia lá uma vida de riqueza, andava de carro de luxo e sequer se incomodava com a existência de inúmeras execuções contra ele, ele nunca teve sucesso nos seus pedidos de desconsideração da personalidade jurídica. Quando já estava a ponto de desistir da execução, ele acabou ouvindo uma dica que eu divulguei no meu canal do Telegram, aplicou na prática e conseguiu reverter a situação. Agora eu te pergunto, você tem sofrido com a atitude de devedores que desviam o patrimônio para o nome de terceiro? Você tem literalmente passado raiva ao ver o devedor lá ostentando uma vida de riqueza nas redes sociais, andando de carro de luxo, ostentando em viagens, em jantares, enquanto você continua sem conseguir sucesso na sua execução? Enquanto você amarga o prejuízo de não conseguir receber os seus honorários advocatícios? Você sabe exatamente como convencer o juiz a acolher um pedido de desconsideração da personalidade jurídica ou mesmo a reconhecer uma fraude à execução? Bom, no próximo vídeo eu vou te contar o desfecho da história do meu aluno Vladimir, no caso da empresa de fachada. Como ele fez para virar o jogo e conseguir receber o crédito do cliente dele e de quebra os honorários advocatícios que eram devidos. Eu tenho certeza que o ensinamento contido nessa história e as dicas práticas que eu vou te ensinar no próximo vídeo vão fazer você aumentar assustadoramente a chance de ter sucesso nas suas execuções, nos seus pedidos de cumprimento de sentença, pois você nunca mais vai ter que sofrer com as artimanhas, com as armadilhas dos devedores. Mas atenção, o maior ouro do nosso próximo vídeo está na história do acordo mágico. Você vai simplesmente cair da cadeira quando conhecer a história e a dica prática que eu vou te contar no próximo vídeo. Um ensinamento que tem colocado fim em centenas de ações de execução e pedidos de cumprimento de sentença movidos contra pessoas jurídicas e que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a salvar várias execuções que estão aí encalhadas. Eu não vou dar mais detalhes agora, porque eu quero ver você aqui comigo no nosso próximo vídeo. Agora, rola essa página para baixo, me deixa um comentário ou alguma dúvida. Me diz o que você está achando do nosso evento até agora. Quero agradecer mais uma vez por você estar caminhando comigo até aqui e dizer que eu não vejo a hora de te encontrar novamente no nosso próximo vídeo. Ah, não esquece de entrar no canal do Telegram para baixar o material da nossa aula de hoje. Para entrar no canal, é só clicar no botão que está logo abaixo. Lembra que todo o material escrito é liberado diariamente às 20 horas. E é protegido por senha, para que somente você, que está realmente comprometido, assistindo até agora, possa ter acesso a esses materiais. É isso aí, um grande abraço e fica com Deus. Olá, meu nome é Mônica da Silva Favarim. Desde 2014 eu advogo numa carteira com processos em 14 estados diferentes, todos de execução, alguns cumprimentos de sentença eram monitórias, e chegamos numa fase que nós não tínhamos mais o que fazer, eu não achava saída, né? E ainda tínhamos uma carteira grande de execuções frustradas e eu não tinha mais ideia. E eu vendo, né, o anúncio do curso, me surgiu uma esperança de conseguir aprender algo novo. E foi aí que eu escutei. E o que mais legal é que algo que nos parecia muito óbvio foi quanto ao cônjuge, né? Um dos sites indicados no curso, né, desde lá, já daquelas primeiras aulas preparatórias, falava sobre a busca pelo cônjuge. E então, em um processo de Mogi-mirim, né, da comarca de Mogi-mirim, nós fizemos o teste. Nós fizemos o cadastro aqui do escritório no site, fizemos a busca, né, em nome do devedor, localizamos o casamento, depois localizamos a certidão de casamento e fizemos o pedido nos autos. E foi frutífero. E o mais legal desse caso é que eu já tinha ligado várias vezes para o advogado do executado sem nenhum êxito. E toda vez que eu ligava para ele, ele falava assim, porque eu ligava uma vez por ano, né? E ele falava, não, doutora, eu não tenho contato com esse cliente, ele é produtor, ele fica no meio da roça. Então eu também estava bem desestimulada. E agora, com o Bacen no nome da esposa, nós já localizamos uma quantia considerável em dinheiro, apta a quitar pelo menos metade do processo. E ficamos muito felizes, né? Eu tinha muito medo, né, de não conseguir algo de novo e de me frustrar,
mas foi muito interessante. Deu, de fato, um novo ar aqui para o escritório. Nós estávamos, de fato, bem desanimados, sabe, sem conseguir entregar nada para o cliente, e nós conseguimos voltar a mexer nessas execuções. Mais uma vez, assim, muito obrigada, né, por dar novos ares para a gente aqui, né, um ânimo, um caminho, porque é muito ruim, profissionalmente, a gente se ver desestimulado, né, com uma carteira gigantesca de processos indo por arquivo. E ano que vem não tem nenhum no arquivo, não. Vamos desarquivar todos eles. Oi, tudo bem? Meu nome é Paula Beckenkamp. Eu sou formada há 20 anos e por 18 anos eu fui servidora pública estadual. Eu sempre nutri em mim a vontade de advogar e seguir a carreira e os passos do meu pai, que hoje tem 82 anos. Quando eu fiz 18 anos como servidora pública, eu vi que tinha chegado a hora. Sempre achei que ia atuar no civil, porque eu já atuei em muitas áreas diversas e era o que mais me agradava. Eu me aventurei a abrir o meu próprio escritório, que é onde eu estou gravando aqui, e comecei a receber clientes que tinham execuções paradas na Justiça do Trabalho e que não aconteciam nada. Comecei a perceber que os advogados trabalhistas mais antigos não são nada técnicos, a grande maioria, e não tocavam a execução da forma correta. E como eu tinha muita habilidade no civil, eu via que aquilo podia mudar. Aí eu comecei a tocar as execuções de alguns clientes que me procuraram e comecei a procurar algum curso, alguma coisa que pudesse me ajudar a me aprofundar nessa área, para eu me especializar nisso. E achei o curso, e aí eu comecei a fazer, eu nem acabei ele ainda, e eu já tive resultados inacreditáveis. Eu fechei acordos para clientes que estavam com o processo parado há 7 anos, sem a mínima chance de receber R$1 que fosse em execuções de mais de R$500 mil. Eu comecei a ter tanto sucesso e a ter tanta demanda disso e clientes novos vindo atrás desse tipo de serviço que eu não conseguia acabar o curso ainda. E ainda assim, eu já tive muito sucesso e muitos resultados. Então, eu queria agradecer muito ao professor, que ele está me ajudando imensamente. Eu estou me especializando nessa área e está me trazendo uma grande felicidade numa advocacia que eu estou há menos de 2 anos e eu já me considero uma advogada de grande sucesso. Claro que a minha experiência é longa, porque eu sou formada há 20 anos, trabalhei muito nesses 20 anos, mas a advocacia, que era um grande amor, eu estou desenvolvendo há 2 anos, mais ou menos, né? Então, eu queria agradecer novamente e dizer que vale a pena sim fazer esse curso, porque ele é muito completo.